Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Agora sim, meio que oficialmente a nossa última aula, porque é aula de revisão geral. Eu espero que ninguém precise assistir a aula de recuperação. Olha, eu conto com vocês para essa prova ser muito fácil. Claro, conto comigo também para fazer questões bem fáceis para vocês. Vocês vão ver, vai dar tudo certo. Mas vamos começar essa revisão? Let's go! Sem mais delongas, sem muita conversa, porque, gente, é incrível como o tempo passa. Eu olho aqui, ó, são 1 minuto, o quê? 1 minuto e 13 de gravação. Daqui a pouco eu olho de novo, já tá 20. Incrível. Tempo passa, hein? Loucura. Lógico que o tempo passa, mas enfim. Temos aí a questão do Past Perfect, Third Conditional, que são matérias que nós vamos ver para fazer nossa provinha, tá? Então, Past Perfect já chama aqui a Third Conditional de qualquer forma. E a gente tem também o Future Perfect e o Reported Speech, tá? Na verdade, a aula de Future Perfect é até antes da Third Conditional, tá bom? Mas aqui, questão de... Isso é bobagem, não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá na aula 17.1, onde a gente viu sobre o Past Perfect com o título de Discover the Magic of Past Perfect. Descobrindo a mágica, descobrir a mágica aí do passado perfeito. Vamos lembrar o que é o passado perfeito. A gente sabe que o passado perfeito faz parte dos tempos perfeitos. Tem presente perfeito, passado perfeito, futuro perfeito, além dos contínuos, dos tempos contínuos. Mas o passado perfeito, ele é bem simples. Imagina aí, você tem 2 ações no passado. 2 ações no passado. A ação que é mais antiga é a ação que vai vir conjugada no tempo do passado perfeito. Ou seja, o passado perfeito é usado para expressar uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também no passado. Ou seja, é aquele famoso, uma frase aqui em português, eu tinha feito a minha atividade antes de você chegar. Aliás, aí nesse caso, antes de você chegar não é tão passado, mas aí de qualquer forma, você entendeu, esse nosso eu tinha falado, eu tinha feito, eu tinha comido, eu tinha estudado, porque a gente vai formar o Past Perfect usando a palavrinha had, que vai vir em todas as minhas frases, tanto negativas quanto afirmativas e quanto interrogativas. Então, é o verbo auxiliar fixo do passado perfeito. E aí, o verbo principal, ele vai vir no passado, no particípio passado, no past participle. Então, é assim que você vai fazer o passado perfeito. Trouxe só algumas frases aqui, 3 frases, apenas 3 frases na forma afirmativa, negativa e interrogativa para a gente relembrar como é que faz essa questão do passado perfeito. Então, a primeira frase, olha aí, o que está em laranja está no passado perfeito, o que está em roxo, isso é roxo, está no caso aqui, passado simples. Muito bem? É isso aí. Então, olha só. I had studied for weeks. Eu tinha estudado por semanas. Então, a estrutura aqui, você tem sujeito, o verbo had, que é fixo, e o verbo principal, que aqui nós estamos falando do verbo to study, que é o verbo estudar, que no passado, como ele é um verbo regular, você só precisa acrescentar o ed. Claro que ele faz parte daquela regra de verbos que terminam com y precedido de consoante, e aí para verbos que terminam com y precedido de consoante, você tira o y, you drop the y, tira o y e acrescenta o i, depois o e, depois o d. E assim fica o meu verbo no passado e no particípio passado também. Porque o regular ele é igual, tanto no passado quanto no particípio passado. Então a primeira frase em laranja está no passado perfeito. E a segunda você tem um conector que se chama before. Né? Você vai usar a palavra before. Por quê?
Porque essa ação aconteceu antes desta aqui, tá? Então, eu tinha estudado por semanas antes de eu fazer a minha prova final, mas eu ainda me senti nervoso. But I still felt nervous. Before I took the final exam, but I still felt nervous. Então, a gente tem aí a questão da outra ação estar no passado simples. Então, eu tenho aqui o took, que é o meu verbo no passado, tá? E aí ele tá aparecendo desse jeito porque ele é um verbo irregular. Ele normal é to take. Aí o passado dele é took. Não participo passado, e sim passado. Isso vocês já viram passado simples comigo. Na negativa, eu trouxe aqui o exemplo de onde as duas frases estão na negativa. Porque basicamente, ou você usa o passado perfeito sozinho, tá? Por exemplo, she hadn't missed her train, acabou. Ou você pode usar com uma outra estrutura no passado também, no caso passado simples. Porque são duas ações no passado, uma sempre aconteceu antes, que aconteceu antes é no passado perfeito. Então essa ação aqui é passado simples, aconteceu depois dessa. Sarah didn't arrive the party late. Então aqui eu tenho uma negação no passado simples pelo meu auxiliar did, negativa not, meu verbo arrive, essa frase está no passado simples, não é passado perfeito. Já essa aqui no passado perfeito. Porque a Sarah não chegou atrasada na festa, temos um conector, porque, e aí fala uma ação que, no caso, não aconteceu lá no passado antes dessa. She hadn't missed her train. Ela não perdeu o trem dela. She hadn't. Então, na negativa, você tem o had mais o not, ou ele assim, ou ele separado. E o verbo miss aqui no participo passado ficando missed, porque é um verbo regular. Na negativa, você sabe, para fazer perguntas, o meu verbo had sempre vem na frente. Sempre, sempre, sempre vem na frente, tá? Sempre. E aí o had passa para frente, sujeito logo depois, e aí temos o resto da minha frase com o meu verbo principal, complemento aqui, temos um conector e outra frase no passado simples. Então, had the team won 5 games in a row before they lost the championship match? O time tinha ganhado aí 5 jogos em seguida, in a row, antes de eles perderem o campeonato, o jogo do campeonato. Então, a frase em laranja, passado perfeito, que é a ação que aconteceu antes, né, com o meu verbo auxiliar had e o meu verbo no participo passado, e a outra ação no passado simples, como se trata de um verbo irregular aqui, ficou lost. Aqui também é um verbo irregular, de win ficou won, beleza? Então, ó, lose é o verbo natural, passado. Win é o verbo natural, particípio passado. É diferente, passado de particípio passado, tá? As colunas são diferentes. Trouxe uma coisa aqui pra comentar mais, mas eu vou acabar não usando, porque, veja bem, você também tem certas palavrinhas que você vai usar com passado perfeito. Certos, como é que fala? Marcadores de tempo, tá? Você vai usar com passado perfeito. Isso a gente viu nas nossas aulas, não vou poder trazer aqui por causa do tempo. Então aí, futuro perfeito, vamos entender o que é o futuro perfeito. What is it? Future perfect. Então, futuro perfeito é um tempo verbal que é usado para especificações que serão completadas antes de um ponto específico no futuro. E você tem nas suas frases sempre o will have, ele é fixo nas afirmativas, negativas e interrogativas. Você tem um particípio passado do verbo principal. Então, ações lá no futuro, tá? Temos aí alguns exemplos. Vamos lá. We will have eaten breakfast by the time she arrives. Ela terá tomado café da manhã, melhor dizer, quando nós chegarmos. Então, a gente tem a ação que vai ser feita lá no futuro, mas ainda não está completada. Eu estou antecipando que quando ela chegar, inclusive essa frase está no presente simples, você vai usar muito presente simples junto com o futuro perfeito, tá? A ação de eu ter comido no futuro já vai ter acontecido. Então, faz uma projeção lá no futuro de uma ação que será completada quando outra acontecer.
Na negativa, você tem, além do verbo will, que é fixo, você tem a partícula negativa not, ficando won't. Ou você fala assim, will not, ou você fala won't. Logo em seguida, o verbo have, que vem em todas as frases, tá? Ele é fixo, você não vai mais usar o had, você não vai mais usar ele, você vai usar o have. Não vai mais usar o has, que é esse aqui que a gente usava no presente perfeito. Esse não vai ser usado, apenas o have com todos os pronomes pessoais. E o verbo no particípio passado, que é o verbo comer, ficou eaten, tá? E aí na negativa é esse not, né, na negativa, have, mas o verbo no particípio passado. E temos aqui o marcador de tempo muito utilizado com o futuro perfeito, que é o by the time, que é quando, você pode traduzir para quando, no momento que ela chegar, que está no presente simples. Então temos o by the time, when, in, mais um ano e assim por diante. Isso pesquisem lá nas nossas aulas, porque hoje não daria tempo de falar de todos. Então, na negativa, você precisa do will na frente para fazer a negação, é ele que passa para frente, o verbo modal, logo depois o sujeito, e aí o seu verbo auxiliar have, ele fica na mesma posição, ali, e o verbo principal no particípio passado também. Will you have eaten breakfast by the time she arrives? Você terá comido e tomado café da manhã quando você chegar? Quando ela chegar, perdão. Muito bem? Isso aqui eu deixei para usar, mas acabei não usando. That's the third conditional. Essa é a terceira condicional. Vamos para a nossa aula 21.1, onde a gente falou sobre a terceira condicional. Qual é a definition of third conditional? Definição da terceira condicional. O que é? A third conditional é um tipo de frase condicional que expressa uma situação impossível no passado. É aquela questão de você ter as suas lamentações e falar, poxa, isso deveria ter sido assim, deveria ter sido assado e não foi. Mas quando a gente usa, é isso aí. Usa a third conditional para falar sobre o que teria acontecido no passado se outras situações tivessem ocorrido ou sido feitas de formas diferentes. Então, temos a estrutura aí de third conditional. Vamos falar da estrutura para a gente relembrar situações que a gente usa a third conditional. Então, você sempre vai ter a if clause, que é a ação com a conjunção se. Então, essa palavrinha if, que significa se em português, ela sempre vai vir na sua frase, tá? Você tem aí estruturas gramaticais que você precisa seguir, tudo bem? Você tem a presença do past perfect, passado perfeito, que a gente acabou de ver antes do futuro perfeito. Então, você vai usar a estrutura de passado perfeito, que é formado pelo quê? Pelo verbo had, que é fixo, mais um verbo no particípio passado, que a gente chama de PP, tá? E logo em seguida, você vai ter o resultado disso. Se eu tivesse feito tal coisa, isso aqui teria acontecido ou não. Então, essa outra parte que é o resultado, que é a main sentence, que é a oração principal, ela vai ser com would e com have fixo. Então, você sempre vai usar esse verbo modal, tá? Para fazer a sua estrutura de terceira condicional. Ou então você também pode usar outros verbos modais, como o verbo should, que é o verbo dever ou deveria. Você também pode usar outros verbos, mas eu não trouxe eles aqui, que eu quero só mesmo deixar o have, o would have, por conta do tempo, tá? Então, would have é basicamente o que você vai usar na sentença principal, mais o particípio passado do verbo que vem em seguida. Então, você vai ter would have, que vai ser teria. Teria, vai significar teria. Se você usasse o should, que eu falei aqui, no lugar de would, seria should have, seria deveria, tá? Aí teria essa situação, tudo bem? Vamos lá para as frases. Então, olha só, é aquela questão, se eu tivesse aprendido a terceira condicional antes, eu teria falado o inglês melhor. Então é isso, é você se lamentar por algo que
já foi e você não pode mudar passado. Então, assim, já foi, já passou e você só está se lamentando. Se eu tivesse aprendido a terceira condicional antes, if I had learned third conditional earlier, I would have spoken a better English. Então, você tem o if, que vem todo para todos, sujeito, mais o had, que é fixo, também vem para todas as frases, negativas, afirmativas, não importa. O verbo no particípio passado, que aqui é um verbo regular, então só tem ed no final, o complemento. E a segunda parte que é a oração principal, que é formada pelo sujeito, o would have, que é fixo, como vocês podem ver aqui, eu mostrei para vocês, é fixo. E logo em seguida um verbo no particípio passado também, assim como esse está no particípio passado, esse também. A diferença é que este aqui é um verbo regular, que tem ed no final, e este é irregular, tá? Na negativa, você pode fazer a negativa nos dois. Tanto na frase com a if sentence ou com would have. Aqui eu coloquei essas duas na negativa. A negativa é o quê? Colocar o not entre o would, tá? Ou então ele junto, fica wouldn't. Ou então colocar o not entre o had, ficar hadn't ou had not. She wouldn't have been so tired if she hadn't gone for a run. Ela não teria se sentido tão cansada se ela não tivesse ido correr. Perceba que eu posso fazer também a mudança. O laranja veio para cá e o roxo veio para cá. Mas quando acontece essa mudança, de eu falar primeiro a sentença com would have, para depois falar a sentença com if, que é esse aqui, não tem vírgula separando. Perceba que a vírgula só vai acontecer quando a if sentence vier primeiro, tá? Aí tem vírgula. Já aqui, como ela veio depois, não tem vírgula, tá? Na interrogativa, você pode fazer a pergunta tanto com if na frente, quanto o would have na frente. Aqui eu coloquei um exemplo com o would have na frente. Mas eu poderia também falar de outra forma. Pera lá. Would you have accepted if he had invited you to the movies? Você teria aceitado, would you have accepted? Você teria aceitado se ele tivesse te convidado para o cinema? Eu também posso falar, if he had invited you to the movies, would you have accepted? Eu poderia também falar assim, sem problema nenhum. E vamos para a última aula, a reported speech. Então, a reported speech é o quê? É dizer o que uma pessoa disse sem usar as exatas palavras que ela utilizou. Então, você tem aí várias situações. A direct speech, tá? É como a pessoa fala. Reported speech é eu falando com outras palavras o que ela disse. Vamos supor, he said, ele disse, abre aspas, ele falou assim, com as palavras dele, I haven't been to Canada. E aí, reported speech sou eu falando como, o que ele falou com as minhas palavras. Então, eu vou falar, ele disse que ele nunca foi ao Canadá, ou nunca tinha ido ao Canadá, porque aqui seria assim, nunca tinha ido para o Canadá. Por quê? Porque você tem aí a questão de mudanças de tempo verbal. Por exemplo, se você tem uma direct speech no simple present, ela vai mudar para o passado simples. Sempre cai aí uma linha do tempo verbal. Se for no presente contínuo, vai passar para o passado contínuo. Se for para o presente perfeito, vai passar para o passado perfeito, como é o caso daqui. Eu nunca fui ao Canadá, tá usando o presente perfeito. A reported speech já vai usar o passado perfeito, o had been to Canada. A mesma coisa aqui, direct speech, John said, I love this movie. Eu amo esse filme, o John disse. A reported speech já vai ser, o John disse que ele amou esse livro, mas na verdade eu vou dizer ama esse livro. Porque a reported speech, ela vai usar sempre o tempo verbal a menos. Se é presente simples, aqui vai ser passado simples, mesmo que na hora da tradução você traduza para o presente. Mas na questão gramatical, o certo seria sempre baixar um nível aí no tempo verbal. Além disso, a gente também tem essas questões aqui.
direct speech. She said, I will be there on time. Eu estarei lá. Ela disse, eu estarei lá a tempo. E aí a minha reported speech vai ser assim, eu posso trocar tranquilamente, ao invés de falar só a questão do said, né, she said, agora eu vou falar she promised, porque eu também posso falar a questão do promised, porque já que ela falou, eu estarei lá a tempo, meio que fez uma promessa, né, então eu coloco she promised ao invés de she said, tá? Então posso também trocar esses verbos de reporting verbs, são diferentes verbos que podem ser usados para introduzir o reported speech. Então, ela prometeu que, e esse que, tá, gente? Esse that aqui, relembrando, ele pode vir ou não na minha frase. Ele não é obrigado a vir sempre, então ele pode vir ou não. She promised she would be there on time. Então, o verbo will é trocado pelo would, então, na hora da reported speech. E aí, na direct question, uma pergunta, o que você tem que fazer? Tom asked, ou seja, o Tom perguntou, are you coming to the party? Para eu fazer a reported question dessa pergunta, eu preciso saber que eu vou adicionar aí uma partícula que é o if, tá? Então, o Tom perguntou se eu estava indo para a festa. Então, o tempo verbal mudou, como você pode perceber, mudou. Presente contínuo para passado contínuo. E esse if vem no lugar do that, porque na hora de eu reportar uma pergunta que foi feita para mim, já que é uma pergunta, eu vou reportar com esse if aqui. Então, Tom perguntou se eu estava indo para a festa. E na direct command, para você fazer um comando aí na reported speech, olha só esse exemplo. The teacher said, a professora diz, complete the assignment, complete a atividade. A reported command agora, que seria também o reported speech, vai ser feita diferente. Eu vou usar o quê? Comandos e pedidos no reported speech pedem estruturas diferentes. Use to mais infinitivo para report commands and requests, para essa questão dos comandos e pedidos, tá? E not to infinitivo para a questão dos comandos negativos. E aqui a gente só tem uma frase na afirmativa. Então, olha só. The teacher told us to complete the assignment. A professora permanece a mesma coisa. Agora ela colocou o verbo told ao invés do verbo said. Tanto faz. Nos disse ou ela disse, ou ela optou por usar isso. Então, nos disse o quê? Para completar a atividade. Então, o verbo complete agora vem junto com o meu verbo to. Meu verbo to não, perdão, minha partícula to. Tô doidinha falando muita coisa aqui, o tempo até já passou. Tá, gente? Se fosse na negativa, the teacher told us not to, então esse meu not estaria antes desse to, se fosse na negativa. É muita coisa para falar em 20 minutos, né? Muita coisinha mesmo. Eu espero que vocês de verdade tenham estudado para essa prova, não confiado apenas na revisão, porque a revisão é assim, rapidão. E aí eu vejo, aliás, eu espero não ver ninguém aqui na aula de revisão para recuperação. Portanto, eu gostaria de dizer que foi muito bom estar com vocês, mesmo não podendo ver vocês. Espero que vocês tenham curtido todas essas nossas aulas da primeira e da segunda unidade. Agradeço a compreensão. E é isso, gente. Sejam felizes e eu não vou ver vocês mais, né? Porque vocês daqui vão para a faculdade, vão para sabe-se lá onde, mas não vão mais para a mediação. That's it for today. Bye, bye.